Prezados amiguitos, eu tava bem afastado de quadrinhos, cara, pra te falar a verdade, assim, há alguns anos mesmo, que eu não lia nada de gibi, né? Não lia e não me interessava. Essa, como é que se diz, essa cultura do universo cinematográfico da Marvel, da DC, nunca me pegou, né? Eu já não lia quadrinho nessa época, mas eu fui muito aficionado por gibi, né, na minha adolescência e até na idade adulta, sei lá, 20 e tantos anos, eu ainda era muito aficionado. Eu só fui parar mesmo quando acabou as publicações na Abril, né, a editora Abril. Aí eu não fui para a editora Panini. Mas toda aquela fase, sabe, de assistir filmes dos super-heróis, não me pegou, cara. Eu só assisti mesmo os primeiros filmes lá do Homem-Aranha e do X-Men. Mas como é que é, o Homem de Ferro e toda essa construção, né, do universo cinematográfico da Marvel, eu passei ao largo. Eu realmente não me interesso. Aliás, eu acho aquilo um cosplay. Quando junta os Vingadores, não sei se vendo no filme, porque eu nunca assisti o filme, mas eu já vi fotos, você vê pela internet e tal. Quando junta os Vingadores, aquele Hulk horroroso, aquele Homem de Ferro com a barba de pagodeiro, sem a máscara. E geralmente eles ficam sem a máscara porque o ator tem que ficar, o ator tem que aparecer, né? No filme você paga uma fortuna para ver o ator que faz o Capitão América, o Homem de Ferro. Então aí geralmente ele está sem a máscara, né? Aí junta aquela turma e você fala, meu Deus, que constrangedor. Mas não, o lance é o seguinte, eu fiquei muito tempo afastado, não sei bem porquê, não sei o que me bateu, eu acabei me interessando de novo. Talvez porque eu assistia vídeos na internet, o pessoal fazendo review de quadrinho, me pegou de novo, cara. Até um pouco antes da saga do X-Men. A saga do X-Men agora eu tô colecionando mesmo, tô bem empolgado. Mas antes disso eu comprei Guerras Secretas, né? Como é que é o box, né? Comprei Massacre de Mutantes, Queda dos Mutantes. Comprei sagas que eu já tinha lido em banca na época, né? E que me interessava. Agora, o que é que eu tô lendo? Eu tô lendo a saga do X-Men. Jurei para mim mesmo e para todo mundo que eu não ia comprar a saga dos Vingadores. Acabei comprando e não me arrependi, porque é uma fase fantástica, sensacional. Além disso, é bimestral, então, sei lá, um ano são 6 volumes. Não é uma coisa que pesa, né, nem no bolso, nem pesa assim. O meu problema é espaço, né? E também tranqueira, eu não quero ficar acumulando coisa. Aí comprei, vou comprar dos Vingadores, né? Eu comprei o primeiro, não saiu o segundo volume ainda. E aqueles os 9 primeiros da saga do Demolidor, que é o da Innocent, né? Que eu tava afim de ter essa fase. Esse aqui é o meu primeiro Epic Collection. Quando saiu do quarteto eu achei interessante, mas resisti. Falei, não, é uma fase que eu acompanhei em banca, coisa e tal, mas eu não vou me meter com isso. Aí depois saiu mais alguma outra coisa, acho dos Vingadores também, uma fase já no final tal, da minha fase de leitor voraz. Já é uma fase mais próxima, né, ao final da minha fase de leitor. Eu também não tive interesse. E saiu essa daqui dos Novos Mutantes, cara. Esse aqui eu tive muito interesse. Porque a gente não dava tanto valor, na época pelo menos eu não dava muito valor aos Novos Mutantes. Eu achava uma equipe B, né? Mas os Novos Mutantes têm coisas muito interessantes, cara. No conceito dos Novos Mutantes. Primeiro porque era o Chris Claremont que fazia, né? Ele realmente cuidava muito Olha que capa bonita, né? Realmente os Novos Mutantes no Brasil, eles não tiveram um cuidado tão grande quanto os X-Men. Cara, eu acho tão legal esse aqui foi a primeira edição deles, né? Esse traço aqui tão diferente, né, para a época,
talvez incomodasse a gente, né? A gente se sentia incomodado, falava, puta, mas que traço caído e tal. Mas sei lá, cara, hoje ele ganha um ar, né? Vintage, um ar de algo diferente dentro do próprio universo Marvel, que pra mim ficou muito interessante. E é como eu falei, cara, os Novos Mutantes ele tem um papel fundamental. Por quê? Porque os Novos Mutantes ali, dentro do universo Novos Mutantes, o Claremont trabalhou coisas que ele ia usar no futuro, no universo mutante como um todo e no X-Men, né? Principalmente aquela fase. Eu não gosto tanto, mas foi uma fase importante, a saga do Inferno. Tem repercussões, tem sementes plantadas aqui, né? A fase da Falange, né? Aqui aí não aparece aqui o Warlock e o Cifra, não são desse período, do comecinho aí dos Novos Mutantes, mas aparece primeiramente lá e de lá ele se desdobra, né? Tem uma fase muito interessante, por exemplo, a Karma, né? Ela é vietnamita, eu acho. Anos depois, ela vai aparecer em Madripoor, se relacionando com o Wolverine, nas aventuras do Caolho, né? Do Wolverine lá em Madripoor. Então é uma fase interessante. Quer dizer, são sementes interessantes, são plantadas aqui. Sem falar que, claro, isso depois se desdobrou na X-Force, né? Olha só, bem interessante. Cara, o traço, curiosamente, eu tinha na minha memória o Sal Buscema como o irmão menos talentoso, né? Comparado com o John Buscema. E de fato ele é. Mas ele tem um traço muito legal, eu gosto do traço dele. Embora aqui esteja um pouco caído. Eu me lembro mais do traço dele no Homem-Aranha. Né? Ele ficou um tempo no Homem-Aranha. Um bom tempo, inclusive. Aqui ele não está tão bom. Mas ok. Né? Por exemplo, essa Selene aqui é a Selene lá do X-Men, cara, que foi trabalhada depois pela Innocent, né? Lá no Clube do Inferno, né? Aquela turma toda. Começa aqui, aparece aqui. Então, assim, os Novos Mutantes, ele tem um vínculo muito forte com o universo mutante como um todo e com as aventuras do X-Men. Vale muito a pena. Aqui ele aparece, como é que é? O Epic Collection, Novos Mutantes, do número 1 ao 12, né? Vai ter um ano aqui de aventuras, vamos dizer, mensais, né? As aventuras principais dos Novos Mutantes estão aqui o ano todo, o primeiro ano inteiro. Aí tem algumas interações dele com outros personagens Marvel, né? Com o Homem-Aranha e tal. Essa Magic 1 a 4 é a Illyana, né? Illyana Rasputin, que é Illyana Rasputin, o nome dela? Não me lembro agora. Bom, eu acabei de ler, mas essas coisas acabam passando, né? 1 a 4, a magia vai ser uma coisa importante na saga do Inferno. Então tem coisa muito legal. E eu estava vendo na internet, essa Epic Collection, ela é uma coisa antiga, né? Na Marvel, né? Olha que legal, cara, que bonito esse traço aqui. É isso que eu digo. Isso talvez na época, se eu visse o negócio, eu ia ficar horrorizado. Falar, meu Deus do céu, que traço horroroso, cadê o John Byrne? Né? Mas hoje eu acho interessante, cara. Hoje eu acho bacana. Hoje eu acho que traz uma... É como, por exemplo, aquele traço do Jeff Purvis no Joe Tiratema. Pô, eu li aquilo com raiva, cara, porque o texto era tão bom e as histórias eram tão legais e ao mesmo tempo o desenho tão abaixo, né? Mas hoje criou para mim um sabor diferente, eu acho que eu gostaria. Uma pena que esse período do Jeff Purvis e do Peter David escrevendo saiu em ônibus. Eu não gosto de ônibus, eu acho um formato muito desagradável, né? Isso aqui, por exemplo, eu adorei esse formato Epic. São o que, 400 páginas?
deixa eu ver aqui. 519, ó, mais de 500 páginas, cara. E você lê de forma agradável, é gostoso para ler, não enche o saco, não pesa, você consegue ler na cama com tranquilidade. Eu acho que o quadrinho tem que ser assim, cara, tem que ser o formato desse Saga, que na verdade é o TPB, né? É o tradicional. Eu sempre quis que viesse o Brasil, Trade Paperback, nunca veio. Aí veio nesse formato que eles chamam de Saga. Eu acho bem caído, para se falar a verdade, esse negócio de a saga disso, a saga daquilo. Que coisa cafona. E gostei desse formato Epic, cara. Adorei. Eu realmente espero que tenham vários e vários dos Novos Mutantes. Eu acho, inclusive, que o universo mutante ele pode se favorecer muito com esse formato de saga, né? Por exemplo, as aventuras do Wolverine, né? Talvez para você fazer um TPB, uma saga do Wolverine, fique muito longo, então não vale a pena. Então você pega, por exemplo, um ano inteiro do Wolverine, coloca numa Epic Collection, né? Primeiro ano, segundo, terceiro, você vai acumulando. Você pega só o que você quer, não precisa pegar, eles não são numerados, né? Então não fica ruim assim, tipo, saca? Seria uma porcaria, né? Vamos supor assim, saiu a primeira, a segunda, essa é a terceira Epic Collection no Brasa. Aí tá lá, número 3, pra quê? Né? Se a primeira é do Quarteto Fantástico, não tem sentido. Então poderia ser dessa forma, realmente vale a pena. E aqui só para mostrar para vocês a saga do X-Men, que é o que eu estou colecionando aí com muito prazer. Cara, eu não tinha lido essa minissérie do Long Shot. Eu lia porque o que acontecia quando eu era garoto, né? Você tinha as mensais, as revistas mensais, e elas ocupavam vamos dizer, uma parcela considerável do seu orçamento, daquilo que você tinha de dinheiro para comprar gibi. Por mais que a Abril fizesse aqueles mix, nunca era o suficiente, sempre faltava alguma coisa, eles lançavam as minisséries, né? Lançavam, às vezes, anual, Homem-Aranha anual, sei lá, minissérie e tal, e às vezes era minissérie mesmo, no caso do Long Shot era uma minissérie, nos Estados Unidos foi minissérie, eu acho que aqui foi uma compilação. Mas não tinha grana para comprar, você acaba passando, cara. Então eu tive contato com o Longshot quando ele veio realmente pro universo dos mutantes. Não via a entrada dele, né? Ele foi criado pela Anne Austin, uma autora que eu sou apaixonado, eu acho ela muito importante, pelo menos na fase que eu era leitor Marvel, assim, hardcore, né, que eu lia todo mês. Eu gostava muito do trabalho dela. E ela foi editora também do X-Men, né? Ela, a Louise Simonson. Não sei se a Louise Simonson foi editora, mas ela foi escritora, acho que da X-Force. Se eu não me engano, foi da X-Force. Engraçado, eu chamo X-Men e chamo X-Force. Não sei bem porquê. Na minha cabeça, eu não consigo chamar X-Men, entendeu? Porque eu venho eu venho antes do desenho. O desenho que deu o nome, né? X-Men. Na minha época era X-Men. Então eu acho que na época eu também chamava de X-Force, chamava de X-Men, X-Force, X-Factor. Eu não chamava X alguma coisa, mas X-Men eu não consegui mudar, não consegui voltar, começar a falar X-Men. Muito caída essa minissérie do Long Shot. Ela só vai ficar, o traço é muito bom, né, do Arthur Adams, né? Arthur Adams. Mas o texto é confuso, talvez ele requisesse, né, fosse necessário um pouco mais de contexto do que estava acontecendo na época e tal. Eu achei deu uma quebrada, a saga estava tão boa, essas aventuras do X-Men, entrar a minissérie do Long Shot foi uma quebrada. Mas ele se salva no final ele fica bem melhor. E são muitas pontes, né? Tem muitas ligações, cara. Tem por isso que era importante lançar realmente. Aparece a Rita Ricochete, aparece
Como é que faz a... Esqueci o nome dela. Deixa eu ver aqui. Abrir aqui já. Aproveita e a gente dá uma olhada, né? Olha que traço lindo. Esse cara realmente é... Arthur Adams era realmente muito acima da média, né? Olha as capas, que coisa maravilhosa. Inclusive, eu sempre achei que o Longshot não fosse mutante, cara. Eu achava que ele era um alienígena só, mas parece que ele era um alienígena mutante, né? Não sei muito bem se... Cara, uma coisa que precisa ser dita. O Longshot, ele tem uma coisa que... Quem viveu nos anos 80 e não... Ele tem uma faca na bota, cara. Olha só. Não sei se dá pra ver aqui, isso aqui é uma faquinha que ele tem na bota. Quem viveu os anos 80 desejou, assim, visceralmente ter uma bota. Primeiro tem uma bota, que a gente não tinha bota no Brasil, pô. E ter uma faca para enfiar nessa bota. Era um negócio fundamental. A gente que era jovem, a gente era louco para ter uma faca, assim, sabe? Porra, uma faca na bota. Era Longshot e Jack Burton, do Aventureiros do Bairro Proibido, né? Eram os dois caras que, como é que se diz, ensinaram o Brasa a importância de uma faca na bota. Olha a Eliana aqui, ó. Eliana já adulta, né? Então foi importante ter essa aventura do Longshot, né? Essa daqui dos braços, como é o nome dela, cara? Espiral. Que também é criação da nossa. O Mojo também tem muito a ver com a própria... Ela era estudante de mestrado, eu acho, doutorado, em jornalismo e trabalhava com mídia e tal. E o Mojo tem tudo a ver com isso, né? Ele é ele é uma espécie de dono de uma televisão lá no universo dele. E está sempre preocupado em fazer shows, em alienar as massas por meio da sua produção audiovisual. Então talvez tivesse talvez não, certamente tinha muito a ver com o que ela estudava, né? Sobre mídia, sobre comunicação. E o Longshot é meio que um produto disso. Eu sempre fui fã do Longshot visualmente, cara. Essa jaqueta, com essas estrelas, jaqueta de couro. Porra, isso era tão legal, velho. Uma faca na bota. Olha aí, ó. Aqui, ó, que eu tava falando. Ele tirando a sua faquinha da bota, ó. Se você, cara, viveu nos anos 80 e você não quis ter uma faca na bota, algo tá muito errado com você, cara. Muito errado com você. Você deve ser uma pessoa problemática. Olha aqui, ó. Tá falando agora mesmo dos Novos Mutantes, a importância dos Novos Mutantes, cara. Né? Eu, na época, não dava a devida importância. Talvez porque, como eu falei, ele veio meio truncado, os Novos Mutantes. Eu acho que saía na revista Wolverine, saía um pedaço na revista dos X-Men. Não sei se saía em Super Aventuras Marvel, agora eu não vou lembrar. Mas não era a mesma coisa, cara. Era um negócio meio, sabe? Não tinha não tinha o mesmo, a Abril não tinha o mesmo cuidado, né? A mesma organização, de fazer uma coisa mais cadenciada. Né? Sei lá, saía hoje, podia sair agora, esse mês. Podia ser que no mês que vem não saísse, né? No mix que a Abril colocava, ela juntava histórias mais importantes, acabava não saindo, ou cortando, né? Ó, o que eu me lembro era isso aqui, ó. Era essa capa da minissérie do Longshot. Aí aqui ele coloca, ó, capa da edição encadernada especial do Longshot. Talvez foi isso que veio pro Brasil, não veio a minissérie, veio ele já junto tudo, né? Não, a edição encadernada.
Isso tudo, na verdade, eu sempre falo, cara, o Claremont, ele foi uma espécie de Stan Lee para o universo mutante. Ele tinha uma ideia do que ele queria. E ele foi construindo essa ideia. O Stan Lee tinha a mesma coisa. O grande mérito do Stan Lee é justamente esse. Ele tinha uma ideia de um universo compartilhado, de um universo Marvel, né, de uma coisa coesa. E claro, os autores e tal iam criando em cima disso, mas ele ia ajustando para que a coisa fluísse. Claro, mas era um pouco diferente porque ele, na verdade, escrevia, né? E ele não era o editor, ele era o escritor, mas ele era meio controlador. Ele, embora tivesse coisas que a Innocent fazia, que a Louise Simonson fazia, o Walter Simonson também, mas ele meio que ele dava um jeito, né, dava lá os seus pulos e incorporava aquilo, né? Pelo menos a impressão que a gente tem é que, por exemplo, o Longshot ele foi criado pela Innocent e depois ele foi trabalhado pelo Chris Claremont, né? Eu não sei muito bem. A ideia, por exemplo, dos Novos Mutantes, quando surgem os Novos Mutantes, é uma coisa interessante, porque os Novos Mutantes eles são quase que uma repaginada, né, uma refilmagem, vamos dizer assim, da primeira equipe mutante, né, dos X-Men originais, porque eles eram mais novos do que o que aconteceu com os X-Men foi assim, Stan Lee e Jack Kirby fizeram os X-Men e eles eram realmente bem jovens, né, todos com o mesmo uniforme padrão, né, não tinha, era uma equipe realmente e o Charles Xavier comandando tudo. E acho que vai até os anos 70. Aí dos 70 até 75 tem a revista continuou existindo, do X-Men. Mas ela não era, ela não tinha nada novo, era só republicação. Eram histórias antigas que eles republicavam. Ia ter um material longo, né? Vamos republicar. E aí ele surge mesmo com, acho que é o Len Wein, que volta com o X-Men. Aí ele volta com a segunda Gênese, né? Com aquela turma realmente do Wolverine, Banshee, né? Justamente para salvar os X-Men originais. E aí explode, cara. O X-Men vira o grande sucesso, o carro-chefe da Marvel por muitos anos, né? A Ororó, Colossus, né? Aí virou também a ideia de ser uma equipe multiétnica e multi-internacional, né? Não tinha isso no X-Men original. A única coisa que eu não gosto muito dos Novos Mutantes é que os poderes deles são meio caídos. Por exemplo, o poder da Karma e o da... Como é o nome dessa menina, cara? Pô, eu tô ficando velho, rapaz, não é possível. Danielle Moonstar, como é o nome dela? Agora eu esqueci. O nome dela eu sei, eu não sei o nome da... acho que é Psique. É meio parecido, só que é poder mental, poder... Ela faz miragem, é miragem o nome dela. Ela faz miragem, a outra toma o controle da mente. Aí você pega, por exemplo, o Míssel e o Mancha Solar, são dois... É meio parecido, né? Uma coisa meio parecida entre si. E aí depois tem a Magma. Quando a Magma entra, aí fica mais parecida ainda com o poder do Mancha Solar. Né? Então ele não tem uma variedade tão interessante de poderes, como tinha o X-Men da segunda Gênese. Né? O Wolverine era de um jeito, o Colossus era outro, o Banshee, cada um tinha o seu a Ororó, né? A Tempestade, cada um tinha o seu poder muito marcante. Mas os Novos Mutantes, ele meio que fez essa ponte, assim, ele serviu pro Claremont fazer... ele adorava, né, fazer essa novelinha adolescente, né, uma novela de conflitos e tal. Os outros X-Men estavam ficando mais velhos, né. Eu sempre acho que eu não tenho impressão, eu tenho a impressão que eles já, quando surgiram a segunda geração, já era um pouco mais velho, né. Tudo bem, o Wolverine era bem mais velho, mas mesmo a Ororó, mesmo o Colossus eram jovens assim de 17, 18 anos, já eram mais adultos. Né? Tirando a Lince Negra. Tem uma coisa interessante que eu falei, eu não comentei, que é uma ponte entre essas duas publicações. Né? Aqui,
em algum momento aqui no Novos Mutantes, o Professor X fala exatamente aquela frase que a Lince Negra, né, a Kitty Pryde, ia fazer parte dos Novos Mutantes, porque ela era bem mais jovem do que os X-Men. Então ele falou, não, então você vai ser dos Novos Mutantes. Aí começa a saga do X-Men, essa saga que a gente está, pelo menos que eu estou adorando, que eu estou curtindo muito, começa com aquela edição onde ela diz assim, o Professor Xavier é um babaca. É a primeira edição, que eu não estou com ela aqui, senão eu até mostrava. É a Kitty Pryde falando, brigando com o Professor X, né, que ela quer porque quer continuar no X-Men, ela já provou o seu valor e tal. E então é meio que uma ponte, uma edição complementa a outra. Muito interessante. Eu recomendo quem estiver acompanhando a saga do X-Men comprar essa dos Novos Mutantes. Eu ia esperar um pouco mais, cara, porque realmente é caro, mas é 170, 160 reais, uma coisa assim. Mas acabei não resistindo, falei, não, eu vou comprar, cara, eu gosto de quadrinho e quero curtir logo e tal. Mas se você puder pegar uma promoção dessas que tem de vez em quando na Amazon, nesses grandes comic shops, né, da internet, vale a pena porque você pega num preço melhor. Eu acabei não pegando. Mas, cara, não me arrependi, viu? Não me arrependi, eu adorei, gostei do formato, eu gostei do fato de ter uma quantidade massiva de quadrinhos, quer dizer, você não precisa... Você pode comprar um desses por mês, eu não me... Como eu te falo, cara, eu vou continuar com a saga do X-Men, mas eu gostaria que tivesse uma Epic Collection a cada 2 meses do Universo Mutante, que é o que eu mais gosto. Mais uma dos Mutantes, até chegar onde eles se tornam a X-Force, né? Adoraria ter também o Epic Collection do Wolverine, né? Eu vi agora recentemente que X-Force vai ser aquele período do Peter David, vai ser lançado um ônibus, né? Então já tô fora, não compro um ônibus, eu não gosto de ônibus, a ideia não me atrai, o formato não me atrai. Uma pena, então quer dizer, a gente não vai ter X-Force em Epic Collection, né? Mas pelo menos os Novos Mutantes continuem. Aliás, tem até agora na banca, tá vendendo lá os Novos Mutantes, acho que é a Saga do Urso Demônio, acho que é isso, que é um pouco depois, aqui são as 12 edições, né, as 12 primeiras, a Saga do Urso Demônio pega um pedacinho, sei lá, acho que 16ª edição para frente, né? Uma pena, porque aí é capa dura, aí muda tudo, né, cara? Uma coisa é você ter capa cartão, né, mais ou menos o jeitão meio parecido para você até colecionar. Agora, você ficar tendo essas capas duras, fininha, né, de compilação, cara, porra, é o fim do mundo, cara. É o fim do mundo, não tem cabimento, não precisava ter aquilo ali. Poderia entrar na Epic Collection 2, né? Talvez até entre, porque eles não têm essa preocupação, eles como é que repetem saga. Tanto que na saga do X-Men aparece inteirinha aquela Guerras Asgardianas, né? Aquele período onde que o Loki sequestra os Novos Mutantes e os X-Men, né? Leva para Asgard e tem lá uma aventura entre eles. Esse período teve recentemente uma capa dura, né? Eu até fiquei na vontade de comprar na época, ainda bem que eu não comprei, porque vai vir na saga dos X-Men, né? E eu tenho, por exemplo, eu tenho a Queda dos Mutantes e o Massacre dos Mutantes em TPB. Na época não tinha saga, faz o quê? Isso foi no começo da pandemia. Eu comprei mais caro, uma grana, porque já tinha sido lançado faz tempo e tal. Eu falei, eu vou comprar porque eu adoro essa fase, não tem muita coisa do X-Men, então, assim, do X-Men antigo, né?
sendo publicado, eu vou comprar. Aí depois que inventaram esse negócio de saga, vai vir na saga, vai vir o Massacre, vai vir a Queda dos Mutantes, né? E eu vou continuar comprando, eu não vou parar. Eu vou me desfazer da outra, não. Nem sei onde está, na verdade, deve estar guardada em alguma caixa lá na casa dos meus pais. Mas eu gostaria de ter ela na saga. Uma pena que eles fazem essas cagadas na lombada, né? Mas também eu não sou de guardar em estante e tal. Então não me incomoda muito, cara. Mas é aquilo que eu tava falando, cara, muito legal, cara. Eu torço para que mantenham nesse formato Epic. Espero que venda bem esse dos Novos Mutantes, né? Como eu falei, é um traço que você estranha, cara. Você estranha, o traço deixa a desejar. Você claramente é na época, né? Era um negócio meio, saca, secundário, né? Se você comparar com os desenhistas topo de linha que tinha na época, você vê claramente que a prioridade não era os Novos Mutantes, de forma alguma, né? Mas os Novos Mutantes acabaram, como eu falei, sendo fundamental, sendo visceral na história do universo mutante como um todo e do X-Men nesse período. Então vale muito a pena. Espero e torço para que vocês também pensem como eu e comprem essa Epic Collection, que ela seja um grande sucesso e estimule a Panini a fazer mais Epic Collection do Novos Mutantes. E do Wolverine, quem sabe, né? Pô, seria fantástico, hein, cara? A gente ter toda aquelas histórias do Wolverine Madripoor e tal, ter tudo aquilo ali compilado de uma forma... Tem um youtuber que eu acompanho, eu posso até botar o link aqui, é Colecionador por Hobby, o nome dele, ele é do Ceará. E ele usa uma expressão que eu acho muito legal, ele fala assim, de uma forma digna. E é verdade, né? Quando ele usou essa expressão, me bateu, porque muito disso aqui foi formatinho da Abril, feito nas coxas como eram feitas as coisas na Abril, muito provavelmente, não sei se tudo, mas muita coisa cortada, muita coisa editada, muita coisa suprimida, né? Não só nos textos, né? Porque você não tinha tanto espaço, então você tinha que suprimir, você tinha que ser mais sucinto, você tinha que ser mais econômico, né? Você não podia pôr um texto muito longo, não é isso? Então teve muita coisa que abriu, sem falar que às vezes cortava até página mesmo, né? E também quando era vários quadros por página, chapava as cores para ficar mais simples, né, de imprimir e tal. Então aqui realmente ele dá isso pra gente, é um formato digno, ele dá ele traz um respeito pelo aquele material que foi produzido, e pra gente que viveu esse período, é uma delícia, né? É claro que eu não vou lembrar de cabeça, nem teria edição para ficar comparando, não é essa a ideia, não é isso que eu estou falando. Estou falando assim, você ter uma consciência, uma certeza de que veio o material mais próximo do original, né? Com as cores mais próximas, com o texto mais próximo daquilo que foi produzido lá no material original. Essa saga do X-Men, se eu conseguir, né, eu gostaria que ela fosse muito longe, cara. Eu só não gosto quando o X-Men chega ali com o Jim Lee, saca? Aquela parte. Já no meados dos anos 90. Aí realmente o Jim Lee dá uma caída. Né? Não é culpa dele, acredito, porque ele era só o desenhista, mas sei lá, cara, aquela fase me deixou tão para baixo. Mas eu acho que é do Jim Lee até antes do A Era do Apocalipse, não é? Se eu não me engano. Mas eu compraria, cara. Eu compraria até A Era do Apocalipse. Compraria sim. Porque ele embanca, né? Ele embanca, queria reler para ver qual é que é. Abraços.